Então, vamos para mais uma reunião aqui do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício da Unifesp. Então, hoje eu vou falar sobre o consumo proteico durante o processo de emagrecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou Heloísa Teodoro, sou nutricionista, sou doutora em saúde coletiva, né, atuo junto aqui no ambulatório, também sou professora da Universidade de Caxias do Sul e membro do Departamento de Nutrição da ABESO, tá? Então, esse tema tem sido bem polêmico, na verdade, né? Polêmico no sentido de que algumas pessoas pensam que precisam aumentar o seu consumo proteico durante o processo de emagrecimento para manter massa magra. Então, pensando nisso, né, o Departamento de Nutrição da ABESO, a gente trouxe essa questão como uma questão de pesquisa. Então, será que o consumo proteico acima do recomendado pela DRI, né, que é a nossa diretriz de acordo com a faixa etária, de acordo com o sexo biológico para cada pessoa, né, de acordo também com a prática de atividade física, leva à manutenção de massa magra durante o processo de emagrecimento de indivíduos com obesidade? Então, essa foi a nossa questão de pesquisa. Então, para isso, a gente está fazendo uma revisão sistemática, a gente ainda não finalizou, mas nós estamos trabalhando em cima desses resultados para poder apresentar tanto um artigo científico de revisão sistemática, quanto um trabalho técnico orientativo para os profissionais. Então, hoje eu vou trazer alguns dados preliminares, porque a gente já avaliou bastante artigos, né, baseado nisso, e já dá para a gente ter uma ideia de que sentido que a literatura científica está falando sobre o tema. Então, para a gente só entender como foi feita essa pesquisa, não vou detalhar tanto quanto a metodologia, mas mais nos resultados que a gente já conseguiu. Então, sempre que a gente faz uma revisão sistemática, a gente precisa ter o pico, que a gente chama, né, que é a população, intervenção, comparação e desfecho. Então, a população que a gente estudou foram adultos, tanto mulheres quanto homens, mas a condição que eles precisavam ter era estar com obesidade, então estar com IMC acima de 30 foi o ponto de corte para a gente incluir os estudos nessa revisão. A intervenção seria utilizar uma dieta, né, com o aumento da quantidade de proteína além do recomendado. O que foi considerado uma dieta hiperproteica na maior parte dos estudos, acima de 1,2 gramas por quilo de peso, tá? Abaixo disso foi considerado normoproteica. Então, tinha que ter pelo menos 2 grupos, né? Um grupo controle, que era o grupo normoproteico, e o outro grupo que era com a dieta hiperproteica, tá? O desfecho, então, seria que nesse estudo precisaria ter sido avaliado a massa magra antes e depois da intervenção. Claro que o objetivo da intervenção também foi a redução de peso. Então, todas as dietas, além de ter essa variação da questão proteica, elas apresentavam um déficit calórico, para a pessoa também ter uma redução de peso, né? Então, avaliar a redução de peso e a manutenção de massa magra ao longo do processo. Inicialmente, a gente pensou em incluir estudos observacionais e de intervenção, mas no final só ficaram ensaios clínicos randomizados, né? Então, estudos com boa qualidade metodológica. Então, aqui eu trouxe alguns, só para vocês entenderem em que sentido que está sendo discutido isso. Então, aqui, né, um primeiro estudo, que foi um ensaio clínico randomizado, esse aqui foi com mulheres, né, então a gente estudou tanto homens quanto mulheres, adultos, e alguns ali que já tinham entrado na fase de idoso, né, mas que tinha tanto adultos quanto idosos algumas vezes no estudo. Então, após a redução de 10% do peso, nesse estudo não houve diferença estatisticamente significativa na perda de massa muscular nos dois grupos, tá? As intervenções dietéticas não afetaram a força muscular. A suplementação de proteína do soro do leite, que nesse caso, então, o grupo intervenção poderia ter ou não suplementação, mas tinha que ter uma dieta hiperproteica. Então, nesse caso, houve, né, suplementação de whey protein, né, que é a proteína do leite. Então, neste caso, não teve efeitos sobre a massa muscular utilizar o whey protein nessas mulheres para a redução de peso e para a manutenção da massa magra. O que é importante dizer?
não houve efeito nessa suplementação para uma dieta hiperproteica. Não quer dizer que para uma mulher que não está atingindo a quantidade mínima de consumo de proteína, a gente não possa utilizar um suplemento como uma estratégia até ela conseguir aumentar o consumo de alguns alimentos. Aqui a gente está avaliando só o consumo de uma dieta hiperproteica como uma norma. E nesse estudo não houve diferença estatisticamente significativa, ou seja, a utilização de uma dieta hiperproteica não favoreceu a manutenção de massa magra. Outro estudo no mesmo sentido, né? Então, a perda de peso final não foi estatisticamente significativa, não houve diferença quando comparada à dieta hiperproteica, né, com aquela norma proteica. Então, ambos os grupos reduziram peso, ambos os grupos reduziram o percentual de gordura e reduziram massa muscular de forma semelhante. Então, o que a gente está entendendo? Que para a redução de peso tem que ter um déficit calórico e tem que garantir o consumo proteico adequado. Agora, dar uma dieta hiperproteica não está tendo nenhum benefício, tá? Então, esse aqui, numa outra população, um outro estudo que também avaliou isso. Esse estudo avaliou outras questões, avaliou perfil lipídico também, né? Mas o nosso foco na revisão sistemática é a questão do consumo proteico, tá? Aqui, então, mais um estudo também com mulheres, né, a maior parte deles é com mulheres, mostrou também, né, que os principais determinantes aqui para a massa livre de gordura foram o déficit calórico e a velocidade de perda de peso. Então, o que aconteceu, né, em mulheres que reduziram mais massa magra do que as outras? Se a mulher reduz o peso de uma forma muito aguda, né, e faz um déficit calórico muito acentuado, isso favorece a redução de massa magra, tá? Então, esse é um fator que pode prejudicar, sim, a redução de massa magra, mas o consumo hiperproteico não apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao percentual de massa magra nesse estudo. Mais um estudo relatando isso. E aqui outro, né? Eu estou mostrando isso para vocês porque, como é uma revisão sistemática, a gente precisa ter evidência científica. Então, o que é isso? A gente precisa ter um resultado consolidado para poder, sim, apresentar, né? Na verdade, a gente já sabe isso, mas tem muitas pessoas, inclusive pessoas que não são profissionais de saúde, que vendem isso, né? Que se tu tem uma dieta hiperproteica, tu vai manter massa magra. E a gente sabe que de forma fisiológica, né, e bioquimicamente, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa ter uma demanda, então também precisa ter um exercício físico para que eu tenha esse crescimento muscular. E não é somente eu comer a proteína que vai me garantir, ou comer proteína a mais que vai me garantir essa manutenção de massa magra. Então, cada vez mais a gente está entendendo isso e os estudos estão apontando nesse sentido. Então, aqui, mais um estudo, né, que utilizou, então, como população aqui, tanto homens quanto mulheres, indivíduos com sobrepeso e obesidade, que passaram, né, por dieta com restrição calórica, porém um grupo teve suplementação de whey protein e o outro não. E, mais uma vez, não se teve diferença estatisticamente significativa em relação à redução de massa magra, nem em relação ao déficit calórico, nem em relação à redução de peso. Ambos os grupos tiveram perdas muito parecidas, né? Então, não é uma justificativa para uma dieta hipercalórica. Aqui, alguns estudos avaliaram a prática de atividade física e outros não. Então, alguns usaram como estratégia também o exercício físico somado a uma dieta restritiva, né, em questão de calorias, com déficit calórico, e outros apenas a dieta. Então, esse aqui que estudou também o exercício físico, o que ele mostrou? Que a perda de massa magra foi atenuada, ou seja, não foi tão grande naquelas mulheres que estavam praticando um exercício físico de força. Então, esse é um ponto positivo. Então, né, o que a gente está entendendo? Então, não é somente eu comer mais proteína além do que eu preciso não vai me ajudar. Agora, se eu manter o que eu preciso, consumir o que eu preciso de proteína e fazer um exercício de força dentro do processo de redução de peso, eu vou conseguir manter e muitas vezes até aumentar a minha massa magra, né, que a gente sabe que está diretamente relacionada à taxa metabólica. Eu aumentando a minha taxa metabólica, eu vou aumentar o meu gasto calórico, e, consequentemente, eu vou melhorar todo o meu processo de redução de peso. Então, aqui a gente encontrou um resultado diferente, legal, mostrando que o exercício, ele tem esse efeito de atenuar uma redução de massa muscular, e não a questão da dieta hiperproteica.
Aqui, então, outro estudo, um outro ensaio clínico randomizado também com pessoas com sobrepeso e obesidade, com dieta restritiva, né, com déficit calórico, e também ali com grupos de suplementação proteica. E, mais uma vez, a gente viu que não teve diferença estatisticamente significativa entre os grupos em relação aos parâmetros de composição corporal. Então, mais uma vez, a dieta hiperproteica não vai ser, né, a fórmula mágica para eu conseguir manter ali a minha massa magra. Aqui outro estudo que também veio reforçar isso, né? Então, em diferentes populações, a maior parte dos estudos foram feitos nos Estados Unidos. Nós tivemos ali estudos selecionados que foram feitos na Europa, né? Na América Latina teve um só, então foi em diferentes populações, né? Todos adultos, e com tempos diferentes. Isso ainda a gente está ajustando os resultados pelo tempo de intervenção. Mas o que a gente viu? Tanto intervalos curtos de tempo quanto longos mostram a mesma coisa, né? Às vezes o curto, né, o curto espaço de tempo mostra uma redução de massa magra mais acentuada, mas para aqueles que tiveram déficit calórico maior. Então, está mais relacionado ao déficit calórico do que o consumo de proteínas de uma forma além da recomendação. Então, esse aqui, mais uma vez, mostrou que não teve diferença estatisticamente significativa entre as reduções dos dois grupos, né, o da dieta normal e da dieta hiperproteica. Então, aqui eu até trouxe alguns números, né, só para demonstrar, mas todos sem significância estatística, com um valor de P bem maior do que 0,05 para todos os parâmetros, né, tanto para peso corporal, quanto para massa de gordura, quanto para massa magra. Então, mostrando que o efeito não está, né, no consumo proteico além da recomendação. Aqui, então, um outro estudo aqui com mulheres, né, então, a intervenção também envolveu utilizar a dieta do Mediterrâneo, mas com um grupo com uma quantidade proteica maior. Aqui eles avaliaram pressão arterial também, mas em relação à massa magra, não teve diferença entre os grupos avaliados, tá? Esse aqui foi outro estudo que teve uma duração um pouco maior, foram 16 semanas. E aqui, né, eles estudaram outros desfechos, mas quando a gente olha somente para a massa magra, também não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores, tá? Aqui eles falam alguma coisa de pressão, mas aí tá relacionado com o cálcio, aí entra numa outra, né, numa outra questão de pesquisa, mas em relação à massa magra, não teve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos avaliados, tá? Esse estudo trouxe uma questão importante, né? Ele também não mostrou diferença em relação à redução de massa magra, mas ele evidenciou, como eu tinha mais uma população idosa nesse estudo, ele mostrou que a importância do consumo da leucina, da avaliação da quantidade de leucina, que é um aminoácido essencial, presente na alimentação, né, e ela sim também tem uma influência na manutenção de massa magra. Então, nesse estudo, eles calcularam a quantidade de leucina presente na dieta dos dois grupos, e sim, aqueles que supriam a quantidade suficiente de leucina mostraram uma manutenção de massa magra melhor. Não quer dizer que era uma dieta hiperproteica, mas que atingia a quantidade suficiente de leucina. Então, isso também, né, para nós, nutricionistas, profissionais de saúde, é importante saber que tipo de proteína, né, que essa pessoa está ingerindo. Ela está suprindo essa quantidade suficiente de aminoácidos essenciais. Isso é importante para a manutenção de massa magra, para todo mundo, né, mas aqui em específico para aqueles que estão num processo de emagrecimento. Então, a restrição calórica, ela não tem que ser olhada somente para a quantidade de calorias, a gente tem que pensar na qualidade dos alimentos que estão sendo ingeridos para suprir tudo que a pessoa precisa para que esse emagrecimento não seja somente de peso na balança, mas que seja um emagrecimento qualificado, né, com redução de gordura e manutenção de massa magra na medida do possível. Então, aqui um outro estudo mostrando isso, né, teve alguns estudos que também mostraram a questão da importância do consumo do carboidrato, né, porque às vezes aquela dieta hiperproteica reduz a quantidade de carboidrato, e isso sim pode estar interferindo na manutenção da massa magra, né. Então, mas esse é daqui que comparou, então, a dieta normoproteica com outras duas dietas hiperproteicas, mostrou que não foi superior à perda de peso, nem em mudanças, né, de composição corporal,
naquelas que estavam com a proteína acima do recomendado. Então, a norma proteica tinha 15% de proteína, e as outras duas dietas ricas em proteína tinham quase o dobro da quantidade recomendada, tá? Então, o que a gente enxerga, né, com esses resultados preliminares? Claro que a gente ainda vai avaliar mais alguns estudos, mas todos eles estão na mesma direção. A gente vai fazer uma análise mais detalhada em relação ao tempo de intervenção. A faixa etária, ela é mais ou menos parecida, a gente tem somente 3 estudos que tem mais idosos, o restante são adultos, todos com índice acima de 30, então a população, ela está bem padronizada. O que nós temos de diferenciais entre os estudos são o tempo e a prática de atividade física, alguns utilizaram e outros somente a dieta. Mas o que a gente já pode entender em relação a isso, né? Então, vamos voltar à nossa questão de pesquisa. Então, o consumo proteico acima do recomendado leva recomendado acima de 1,2 gramas por quilo de peso, né? Vamos entender dessa forma. Leva à manutenção de massa magra durante o processo de emagrecimento em indivíduos com obesidade? Então, agora a gente já pode responder, né? Então, olhando para a literatura, olhando para ensaios clínicos randomizados, a resposta é não. Eu não preciso dar um plano alimentar com uma recomendação acima do adequado para a faixa etária, pensando que eu vou estar preservando massa magra. Então, os estudos não estão me mostrando nesse sentido. Então, o que a gente pode entender desses resultados preliminares? Que é necessário garantir o consumo proteico, né, suficiente para aquela faixa etária, que contribua à manutenção de massa magra. Então, é diferente eu atender, né, eu encontrar alguém que está nesse processo de emagrecimento, mas não está consumindo o que ela precisa de massa magra, e sim eu vou ter que aumentar e pensar em estratégias para manter esse consumo adequado, mas se ela já tem o consumo adequado de proteína, não preciso aumentar além disso, tá? Então, o consumo hiperproteico não apresentou diferença estatisticamente significativa na manutenção de massa magra dentro do processo de redução de peso quando comparado ao consumo normoproteico, tá? Então, isso está bem claro e bem evidente nos estudos que a gente observou aqui, tá? E o que leva a essa redução de peso é o déficit calórico, acompanhado de um equilíbrio de distribuição de macronutrientes. E claro que também, né, avaliando ali os micronutrientes de uma forma adequada. Um fator importante que a gente encontrou em relação ao consumo proteico foi a presença adequada da leucina, né, que é um aminoácido essencial. Então, esse a gente também pode prestar atenção quando a gente está pensando na qualidade dos alimentos, né, que essa pessoa está consumindo, tá? E se necessário, talvez, né, utilizar também um suplemento proteico se ela não tem o hábito de consumir alimentos fontes de proteína, até ela conseguir, né, inserir esses alimentos dentro da sua rotina alimentar. E a prática regular de exercício físico foi, sim, um determinante para a manutenção de massa magra durante o processo de redução de peso. Então, claro, né, essas pessoas faziam exercício aeróbico, mas aquelas que tinham um exercício de resistência junto, né, foi evidente ali nos estudos que isso ajudou na manutenção de massa magra. Então, né, como a gente sempre prioriza um olhar integral à saúde do nosso paciente, a gente também precisa entender como é que está a prática de atividade física dele, o que ele está fazendo, né? A gente também precisa entender que déficit calórico que ele está fazendo, se eu estou fazendo déficit calórico na alimentação e ele está tendo mais um com o exercício, será que não está sendo excessivo para esse momento? Será que eu não vou ter que aumentar um pouco as calorias porque ele está fazendo mais exercício? Que tipo de exercício que ele está fazendo? É só aeróbico ou ele está fazendo um exercício de força também? Isso vai fazer diferença para eu entender, né, melhor e poder melhor orientar o meu paciente para ter essa redução de peso qualificada. E todos os estudos, né, avaliados tinham como controle uma dieta normoglicídica, tá? O controle. A intervenção não, porque a intervenção, como ele era hiperproteico, normalmente eles reduziam mais em carboidrato do que em gordura, né? E daí, se a gente olhar depois, né, seria um outro olhar sobre esse estudo, aquela dieta low carb, aí sim, né, aquela que reduziu o carboidrato, aí sim a gente encontrou muitas vezes um prejuízo de redução de massa magra por não suprir aquela necessidade, né, que o indivíduo tinha em relação a isso. Com base nisso, a gente pode fazer algumas reflexões, tá?
Assim, eu percebo muito, né, com certeza vocês também, que no mercado agora tudo tem adição de proteína. O biscoito com proteína, é o não sei o que, a barrinha de cereal com proteína, é o iogurte com proteína, é o leite com proteína, é tudo com proteína, né? Mas será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente precisa que tudo que a gente consuma tenha acréscimo de proteína? Né? Será que isso não é um apelo comercial? Será que a gente não consegue, com uma alimentação equilibrada, saudável, pensando lá nos nossos princípios do guia alimentar, suprir a nossa necessidade proteica sem ter tanto alimento rico em proteína? Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Só que eu vejo que, de maneira geral, né, pelo menos as pessoas que chegam até mim, entendem que um alimento que tem adição de proteína seria um alimento mais saudável. Ah, eu como biscoito, mas eu como aquele biscoito que tem adição de proteína. Ah, eu como tal coisa. Ah, mas eu peguei no mercado aquela que tem adição de proteína. Né? Então, que mensagem será que esses alimentos estão passando, né? Que um consumo proteico aumentado traz mais saúde, né? Vai ajudar a pessoa a ficar mais forte, né? Então, que mensagem, de maneira geral, que isso está sendo transmitida para a população? E será que está sendo utilizado de forma correta? Não estou dizendo que a gente nunca vai poder utilizar, né, uma alternativa como essa, a gente pode usar, só que não vai ser a rotina, não vai ser o dia a dia, não é necessário, muitas vezes, inserir esses alimentos no dia a dia de uma pessoa. A gente pode ter outras fontes alimentares que vão suprir essa necessidade proteica sem eu ter essa neura do alimento com uma adição de proteína para que seja mais saudável. Tá? Então, isso aqui fica uma reflexão, né, eu tenho visto bastante, né, na prática. E sempre, né, quando a gente volta para uma alimentação saudável, quando a gente volta para uma alimentação equilibrada, quando a gente volta para o que alimentar, né, faça da base da sua refeição alimentos in natura e minimamente processados, a gente consegue suprir a maior parte dos casos e necessidades que os nossos pacientes precisam. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar utilizar um suplemento, sim, e tudo bem se for necessário para aquele paciente. O que a gente quer desmistificar é que a gente não precisa sempre ter uma dieta hiperproteica para ser mais saudável, ou ter uma dieta hiperproteica para que eu possa ganhar massa magra, né? Eu lembro até de um meme que eu vi nesse final de semana, só que era sobre o colágeno, né? Era como se fosse assim, o colágeno entrando no corpo da pessoa e dizendo assim, nossa, será que eu vou pro pé de galinha do rosto, pro dedão do pé, pra unha, né? Porque não é uma coisa específica. Então, não quer dizer que eu vá comer mais proteína, que automaticamente eu vá ter mais massa magra, né? O nosso corpo é complexo, ele vai suprir o que é necessário naquele momento, né? Então, talvez desmistificar isso para o nosso paciente, levar a informação correta e mais do que isso, talvez corrigir, né, aquelas informações errôneas que eles recebem, né, que os influencers têm para auxiliar na venda de produtos, a gente vai contribuir com a saúde dele, né, e também com o orçamento dele, porque muitas vezes esses alimentos têm um custo mais agregado do que uma alimentação saudável e equilibrada, tá? Então, espero que eu tenha, né, trazido aí alguns pontos que tenham ajudado vocês, né, agradeço pela atenção e fico aí disponível para a gente discutir sobre o tema. Deixa eu parar aqui na apresentação. E aí, gente? Alguma pergunta? O Cris e a Fer, tá. Tem uma pergunta, Fê. Oi. Não, na realidade não é uma pergunta, não. Primeiro eu quero parabenizar a Elo, que, como sempre, não é novidade, fez uma aula muito bacana. E só colocar alguns pontos, assim, que às vezes a pessoa fica tão preocupada com a proteína do depois do treino, que ela esquece da distribuição da proteína ao longo do dia, né? Às vezes coloca uma quantidade super exacerbada que nem precisaria naquele momento, e o resto do dia fica, né, Deus dará, esquece de fazer um lanche da tarde. Às vezes o lanche da tarde não tem nenhuma maçã, assim, é realmente um nada, né? Então, isso, assim, acho que a gente sempre mostrar para os nossos pacientes essa importância, né, da distribuição. E, assim, só uma brincadeira que eu também gosto de fazer nas minhas consultas, que às vezes a pessoa vem tanto com essa sede da suplementação, né, achando que realmente não vai ser possível numa alimentação, e eu gosto de mostrar
por exemplo, a leucina. Uma pessoa falando do indivíduo padrão, né, de 70 quilos. A gente precisa de 42 miligramas de leucina por quilo de peso. Então, essa pessoa de 70 quilos, a gente está falando de 3 gramas, então um pouquinho menos. E isso, em 100 gramas de frango, eu já consigo, né? Então, soja, feijão, enfim, tudo isso, quando a gente está falando de vegetariano, né, também tem uma quantidade interessante, um pouco menor, mas também contribuindo. Então, acho que é importante a gente resgatar esse olhar, né, como a Elo bem colocou, quando colocou ali o prato saudável, né, com os nossos pacientes, de que sim, muitas vezes a suplementação é necessária, vai ajudar ali no processo, mas vamos primeiro arrumar o básico, né, vamos primeiro arrumar a casa, que às vezes, naquele primeiro momento, não precisa, né. Era só isso, e de novo agradecer e parabenizar a Elo. Obrigada, Fer. Perfeito, é isso mesmo. Tu trouxe um ponto bem relevante, né? Que as pessoas pensam muito na questão do pós-treino e esquecem do resto, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter refeições equilibradas, né? E bem distribuídas em relação aos nutrientes durante todo o dia, não é só no pós-treino, né? Perfeito. E às vezes, essas mesmas pessoas que são tão preocupadas com o pós-treino ficam longos períodos sem se alimentar, que isso também é prejudicial no próprio processo de manutenção de massa magra. Então, excelente, acho que é bem por aí o caminho, né? Com alimentação saudável, né? Então, detalhe, não necessariamente vai precisar ser um shake de whey, tu pode comer ali um sanduíche com frango, por exemplo, né? Fazer um patê de frango e ricota, fica bem gostoso e tu pode estar comendo como lanche da tarde. Então, a gente tem muitas opções de alimentos in natura ou minimamente processados que a gente consegue produzir e inserir na rotina alimentar do paciente sem necessariamente ser um industrializado ou ser um suplemento, né? Então, exatamente. Então, quando a gente consegue mostrar isso e o paciente entende, tudo flui de uma forma bem melhor. Obrigada, Tati. A Tati mandou uma mensagem, a Adri também, ali no chat. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, enfim, sobre a sua prática? Adri, Oi, Lu, parabéns. Queria que você comentasse só um pouquinho mais, acho que para deixar frisado, como essa é uma aula gravada, que não necessariamente, né, e por que as pessoas têm esse mito que só porque eu estou aumentando a atividade física com exercício, eu preciso aumentar, e pior, suplementar a minha ingesta proteica. Porque acho que isso vira mesmo, como você falou, um mito aí por conta dos influencers, etc. E aí é difícil quando a pessoa vem pra gente, né? Eu não sou nutricionista, mas acaba chegando. Ai, mas agora eu tô fazendo mais exercício, então eu preciso comer mais proteína ou suplementar. Acho que é legal você frisar um pouco isso. Perfeito, Adri, obrigada pela colocação. Então, o que acontece, né? Quando a pessoa inicia a prática de atividade física, realmente a maioria das vezes ela tem uma mobilização que ela quer ser mais saudável, ela quer se cuidar, e existe um senso comum que o consumo proteico, ele dá essa falsa sensação de ser mais saudável, né? Como eu falei, os próprios alimentos trazem essa adição para dizer, nossa, né, estou me alimentando de forma saudável. Então, a gente tem que um pouco desmistificar isso, né? E eu converso com o paciente, entendo se ele já está consumindo uma quantidade suficiente, eu explico, ou talvez é só uma questão de distribuição, organizo melhor a distribuição dos alimentos, né? Pensando na questão do treino também, mas acho que é bem importante desmistificar, porque hoje está tudo muito de fácil acesso, informações rápidas e completas pela metade, enfim, ou até às vezes de estudos de baixa qualidade científica, então a gente precisa realmente mostrar para o paciente que não precisa, né, enfim, explicar isso tudo para ele, que se ele entende, ele vê que tem resultado mesmo sem suplementação, me parece que é uma coisa tranquila, né? O que a gente tem que fazer é ter esse trabalho de demonstrar, explicar, ajustar, né, que não é necessário. Eu acho que você e a Fê também, seria legal exemplificar quais casos que vocês têm que realmente precisam a suplementação. Pelo menos um caso aí, para a gente entender que alguns casos precisam, mas não é a maioria, e não é só porque você iniciou a prática de exercício que consegue, mas na real, qual caso precisa suplementar, por exemplo? Eu uso em casos, assim, que às vezes a pessoa tem uma rotina muito corrida,
Eu deixo assim como uma opção para o suplemento ser mais prático para ela, né, que naquele momento ela não vai conseguir, mesmo eu dando várias receitas mais fáceis, mais práticas, ela diz, ó, em tal momento eu não vou conseguir comer, não tenho tempo para parar para comer, e às vezes eu coloco um shake, porque para ela naquele momento vai ser o que ela vai conseguir ingerir, né, mas sempre coloco variações, ó, tu pode talvez consumir um iogurte com uma fruta, né, não precisa ser sempre isso, então sempre procuro dar uma opção saudável, mas não que a inserção do suplemento vá ser uma dieta hiperproteica, porque isso também é uma confusão, sempre se pensa que se eu adicionar um suplemento, eu vou estar fazendo uma dieta hiperproteica, não, eu posso ter uma dieta normoproteica e utilizar o suplemento como uma estratégia para facilitar a rotina, ou por questão de facilidade de digestão naquele momento, por outras questões, mas não necessariamente por aumentar o consumo proteico daquela pessoa. Então, eu entendo principalmente a rotina dela, o que é viável, né? Porque eu sou muito assim de o que vai funcionar. Também não adianta eu colocar uma coisa utópica que na prática a pessoa não vai conseguir colocar em prática. Então, eu faço esses acordos muito bem claros no consultório, e depois, então, eu organizo, calculo o plano alimentar, envio, explico, baseado naquilo que a gente já contratou, né, já fez os acordos inicialmente. Então, às vezes, eu utilizo de algum suplemento pela facilidade de uso, pela digestibilidade, em um paciente que naquele momento não vai conseguir ter um alimento disponível. Mas eu procuro que isso seja uma exceção e não uma regra. E como eu falei, não é pela inserção do suplemento que eu torno uma dieta hiperproteica, né? Às vezes o suplemento pode ser uma opção dentro de uma dieta normoproteica, como uma opção de facilitar a vida do paciente, tá? Nesse sentido. Não sei se a Fer quer fazer alguma... o Cris abriu o microfone. Não sei se o Cris ou a Fer. É a conveniência, né? Como E literatura, isso aí que você falou, que é uma coisa que às vezes você tem que se render, né, a isso. Exato, naquele momento ele consegue fazer aquele shake, perfeito, então vamos colocar dessa forma, depois, se ele se organizar de outra maneira, a gente vai também organizando esse esquema alimentar. E outra coisa também que eu priorizo muito é a autonomia do paciente, então eu nunca engesso as coisas, eu sempre explico para ele o que tem naquela refeição, a composição daquela refeição, como ele pode fazer trocas, e para que ele comece a ter autonomia também, não só fique restrito àquilo que eu prescrevi, que ele vá entendendo a composição das refeições e que ele vá modificando conforme a rotina dele também vai modificando. Eu acho que isso é muito importante, a autonomia alimentar. Fê, não sei se tu quer complementar alguma coisa em relação a isso. Não, acho que você falou muito bem e foi muito importante esse resgate que você fez, de que a gente faz um cálculo, né, das necessidades nutricionais daquele paciente, de todos os macros e calorias, enfim. E então o fato da gente, às vezes, colocar uma suplementação não quer dizer que a gente puxou uma dieta hiperproteica, né? A gente continua trabalhando ali com o número das DRIs, enfim, com o número que tem a ver para a rotina daquele paciente. E igual Elo, eu faço de acordo com o que é viável para o meu paciente, eu não quero que a busca de uma alimentação saudável seja mais uma dor de cabeça na rotina dele, né? Exato. Já tá com um monte de coisa para fazer, vai inserir ali 40 minutos de exercício, então ainda eu dar mais trabalho não é o objetivo. Mais um do cuidado que eu gosto de ter, ainda que seja um trabalho de formiguinha e de educação nutricional bem básica, é sempre colocar opções com alimentação, né? Então, assim, o quanto que ele precisa consumir do ovo, do iogurte, do queijo, enfim, para chegar naquela quantidade que a gente, de repente, imaginou do whey protein. Porque, de repente, no dia a dia, né, o whey acaba sendo mais, né, quando a gente fala de proteína, mais usado, né? Vitamina, caseína, acho que isso é muito mais difícil na prática. Então, se no dia a dia ele sai da academia e já vai direto para o trabalho, e toma banho na academia, e de fato vai ficar ali 40 minutos no trânsito e o shake acaba sendo mais viável para ele, tudo bem, mas de repente no final de semana ele pode se dar o luxo de não usar o shake. Então, assim, o quanto ele precisaria no final de semana daquele nutriente, né? Eu acho que trabalhar, e vindo da forma de comida. Como a Elo disse, trabalhar com a possibilidade dele e principalmente com a independência dele. Exato, isso mesmo, a gente pensa da mesma forma, isso aí, então eu vou entender o que fica melhor
né, naquele momento, e eu também sempre dou as opções de alimento. Acho que isso é bem importante, porque se em algum momento ele conseguir consumir o alimento, ele tem ali o quanto que seria, né? Acho excelente também isso. Tem uma pergunta aqui no chat da Camila. Em casos de pacientes que estejam utilizando os análogos de LP1 ou GIP, seria recomendada uma quantidade maior de proteína nesse caso? Não, não, porque o que acontece, Camila? Sim, ele vai reduzir a sua fome, então naturalmente ele vai fazer um déficit calórico, mas o que eu vejo assim de alguns pacientes, às vezes no início ele restringe muito a sua alimentação, porque ele não sente fome, mas a gente precisa dar uma regulada nisso, porque senão ele tem uma redução de peso muito acentuada, inclusive de massa magra. Então eu vejo assim como, né, a gente trabalha de uma forma interprofissional, né, então o endócrino ele faz a prescrição do medicamento, né, então a gente tem uma conversa com ele, entende, né, aquele objetivo e vai trabalhando também em relação à alimentação, porque se ele restringe demais, o resultado dele também não vai ser positivo, ele vai ter uma redução bem acentuada de peso, mas consequentemente de massa magra, mas não é porque ele não está suplementando proteína, não, é porque ele reduziu demais o consumo alimentar dele, e isso já aconteceu em alguns casos. Então o que eu falo para o paciente? Claro que ele tem medo de aumentar a quantidade de alimento, mas eu falo assim, tu vai continuar em déficit calórico, mas a gente precisa garantir o mínimo para tu manter a tua massa muscular, para tu conseguir fazer um exercício sem sentir fadiga, porque às vezes acontece, ele acaba não tendo energia suficiente para ir lá fazer um exercício, porque ele se alimentou pouquíssimo durante o dia. Então a gente precisa regular isso também. Às vezes a redução da fome ela é muito abrupta e a pessoa come pouquíssimas calorias por dia. Claro, ela se sente feliz porque ela está reduzindo o peso, mas a gente precisa dar também esse norte que ela precisa consumir o mínimo e bem distribuído para que ela possa fazer exercício, para que ela possa manter uma massa magra e para que realmente ela reduza gordura, né? Que a gente chama de um emagrecimento qualificado, né? Se tu tiver mais alguma pergunta nesse sentido, tu me fala. Mas não necessariamente a gente vai precisar aumentar a quantidade de proteína, né? Porque às vezes ela faz uma redução muito grande do consumo alimentar. Cris, não sei se tu vê isso também, assim, na prática, quando tu prescreve, né, algum análogo de GLP-1. Sim, não, o que é isso mesmo que você falou, né? A gente não tem um grande número de estudos com isso. Na verdade, os dados que nós temos são todos observacionais, tá? Aqueles mesmos estudos que a gente comenta, né, nessas reuniões, de que você melhora a função muscular, mesmo perdendo massa magra, etc. É tudo observacional. E, assim, a gente, com bom senso, consegue extrair esse tipo de coisa, né, que você concluiu aí, junto com a Fê. E a verdade é que nós estamos curiosos, Elô, com o resultado final desse trabalho belíssimo que vocês estão desenvolvendo aí. E pelo que você passou para a gente aqui de maneira bem generosa, assim, na verdade, é que tudo vai convergir para o simples, né? Você tem que ter o exercício junto, parece que não adianta ficar consumindo aquela quantidade X de proteína, mas sim fazer a coisa bem distribuída. É importante, uma coisa que a gente, não é o objetivo da revisão de vocês, mas na prática do dia a dia, da mesma forma, às vezes a pessoa está comendo tudo errado, mas ela quer um suplemento ali e tal, né? Uhum. Às vezes ela dorme 4 horas por noite, qualidade ruim ainda, e ela está querendo manter a massa. Não, termina tudo no mais simples, né? Dormir direitinho, não ter uma restrição calórica tão importante, não fazer low carb, não fazer o jejum intermitente, porque eu ia perguntar até uma coisa que a Fê acabou perguntando, acabou comentando do fracionamento, vamos dizer assim, dessa dieta, que não é para emagrecimento, mas sim para manutenção da massa magra com a dieta. Então, quer dizer, a ciência está mostrando, à luz dos conhecimentos que a gente está até hoje, pelo menos é a sensação que eu tenho, é o mais simples, é o mais importante. A receita da vovozinha, da gente lá do sítio, ela é a melhor, mas vocês estão comprovando o porquê que ela é a melhor. É isso que é a impressão que eu fico.
Perfeito, é isso aí. A gente diz assim, primeiro tem que arrumar a casa, né? Primeiro vamos arrumar a casa, vamos tentar organizar o sono, vamos tentar organizar a refeição, né? Vamos organizar o exercício. Depois que organizou a casa, a gente diz que o suplemento é a cereja do bolo. Seria lá o enfeitezinho para fazer algum ajuste, se for necessário, né? Ou se o paciente fizer muita questão, mas não é a base. A base é o arrumar a casa que a gente trouxe aqui, né? Então, claro que não é fácil, não é, né? A gente vai ter que ir aos poucos traçando metas, né? A gente sabe de todo o processo que envolve essas mudanças, mas é isso que é efetivo e que mantém resultado a longo prazo, né? Porque quando a gente fala a curto prazo, muita coisa pode funcionar, mas quando a gente olha isso a longo prazo, o que realmente dá manutenção de resultado é o arrumar a casa, né? Eu acredito, Elô, só meu último comentário aqui para quem quiser fazer mais perguntas. Isso é fundamental para nós, mas principalmente para os residentes, porque, em geral, nós recebemos pacientes imediatistas. É o cara que comprou lá o produto que você mostrou para a gente, que tem o marketing, proteína, tal, e é a pessoa que quer o resultado rápido e não está pensando na casa arrumada, né? Porque no meio urbano, pouca gente tem toda a casa arrumada. Tem pessoas que nem precisariam, teoricamente, sair passando no médico, no nutricionista, enfim. Mas isso aí é a exceção, né? A maioria dos pacientes querem o resultado sem arrumar a casa, querem o produto milagroso, né? A dieta milagrosa, enfim. E nós temos estar treinados para lidar com esse tipo de paciente, para acolhê-los e, ao mesmo tempo, orientá-los com uma boa margem de sucesso. O ideal seria total sucesso em trazer ele para esse lado científico, né? Adri? Em cima disso que você está falando, Cris, do arrumar a casa e das coisas simples, o que eu noto é que, principalmente nos centros urbanos, as pessoas perdem a referência do que é um estilo de vida coerente. Porque às vezes eu pergunto, mas você está dormindo bem? Tô. Mas como é que você dorme? Quanto tempo você... Não tá. Então, não sabe nem mais o que é o dormir bem. Você come bem? Eu como bem. Aí você vai perguntar, ele come bastante à noite, mas ele não fraciona. Quer dizer, a referência do que é ideal para o nosso estilo de vida, que é lá da vovó mesmo, as pessoas têm perdido muito nos centros urbanos. Então, quando você fala agora com os residentes, eu acho que todos os profissionais de saúde que estão iniciando têm que ter muito esse olhar. Você perguntar, mas ir a fundo na pergunta, porque as pessoas têm perdido essa referência do que é o normal, do que é o ideal. Fica muito na superficialidade, fica muito no suplemento, no que vai vir de produto, no que vai vir de remédio, para tapar um buraco que poderia nem existir se ela tivesse um estilo de vida mais equilibrado. Perfeito, Adri, concordo contigo. O mesmo vale para os exercícios, né? Às vezes Sim. é aquela questão que o Bruno um dia levantou conosco lá no ambulatório. Mas tá treinando, mas tá treinando. Mas como é que você tá treinando? Me explica melhor. Aí a gente já se embanana um pouco algumas vezes, né? É isso aí. Exatamente, né? Então, a nossa função, eu vejo que é ajudar as pessoas a encontrar a melhor forma para tornar a sua rotina adequada, mais saudável, né? E claro que muitas vezes a gente tem que fazer isso fracionado, né? Se a gente querer mudar tudo num primeiro momento, não é possível. Então, eu também elenco metas com os meus pacientes, né? Não sou eu que imponho as metas, eu digo, olha, a gente tem isso para organizar. Por onde que a gente começa, né? Então, ele tem que se sentir participante desse processo, né? Porque se a gente só impor, ele vai dizer, não quero, não consigo, né? Agora, se ele colaborar com essa mudança, ele procurar ajudar soluções e alternativas, a gente vê que se torna mais efetivo, né? Então, é uma construção, a gente ajuda, né, o paciente a construir melhor a sua rotina de vida.